a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna see in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Boa noite, Jovem Atos. Estamos aqui mais uma vez em uma live, onde nessa noite nós temos aqui 3 presenças ilustres, né? Onde nós vamos fazer uma mesa redonda sobre relacionamento. Nessa semana, você sabe, né? Ontem, Dia dos Namorados, né? Então muitas pessoas ficou aí, né? Com o coração mais, né? Assim, feliz, outros mais perturbados, né? E outros assim ainda tão tranquilo nessa data, né? Nós tivemos uma série de lives essa semana. Na segunda-feira, a pastora Bernadette está conosco aqui. Ela ministrou sobre namoro. Na quarta-feira, a pastora Sandra também esteve ministrando, né? E hoje nós temos aqui a presença ilustre novamente das 2 pastoras e também do Abraão Aldile. Ele é presidente da mocidade ali da Igreja Presbiteriana aqui do Belvedere. E a pastora Bernadette, ela também é pastora de jovens e ela é aqui da área 139, ali do nosso pastor Felipe Araújo e Daniele Gama, ok? E a nossa pastora aqui, que está nos auxiliando e sempre ministrando sobre as nossas vidas, a pastora Sandra, diaconisa da IEADAN também, e também membro aqui da gente, né? E a nossa líder. E hoje nós vamos continuar falando, então, de relacionamento. Quero desejar as boas-vindas a vocês. Muito obrigado, porque vocês também estão conosco aqui através das nossas mídias sociais. Nós temos aqui o Instagram, que está transmitindo ao vivo, justamente com o Facebook. E logo depois também essa mesma mesa redonda estará disponível no YouTube, no nosso canal aqui, IEADAN, Lírio do Vale 5, área 60. Tá bom? Então, gente, sejam bem-vindos, né, como eu já falei. E hoje nós vamos dar continuidade, só que de uma maneira diferente. Nós já fomos muito ministrados através das ministrações, né, da pastora Bernadette, da pastora Sandra. E hoje nós queremos saber o que eles pensam, né, essas pessoas aqui pensam sobre algumas perguntas. E nós vamos começar, então, perguntando para vocês, primeiramente assim, vocês acreditam que Deus tem um plano para a vida amorosa dos seus filhos? Vocês acreditam que Deus ele tem um plano reservado para cada um dos seus filhos em relação à vida amorosa? Eu posso falar, eu acredito sim,
que, com certeza, Deus tem um plano para cada um dos seus filhos, assim como quando no Jardim do Éden ele olhou para o homem e viu que não era bom que o homem estivesse só. Então, ele dali, ele mostra para nós que ele tem sim um plano para cada um, e a vontade dele, dentro da vontade dele, é boa, perfeita e agradável. E eu costumo dizer sempre, né, que essa vontade boa, perfeita e agradável é única. Então, porque aquilo que é bom para mim, é agradável para mim, é perfeito para mim, não é para o outro. Então, eu acredito que sim, Deus tem um plano para cada um de maneira única, perfeita, agradável, maravilhosa para cada um dos seus filhos. Pastora, eu creio também dessa forma que Deus ele tem um plano para a humanidade. Mas hoje eu vejo assim algo relacionado a isso, muitas pessoas namorando, ou muitas pessoas mesmo que casaram por conta de profecias, por conta de que a irmã ou o irmão falou que esse é o seu marido, ou você vai casar com A ou com B. A gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. É fato que Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas, e Deus criou o homem e a mulher para que eles se completassem, vivessem felizes e se reproduzissem. Mas essa questão de, às vezes, a pessoa esperar, eu estou esperando Deus mandar o meu marido. Eu estou esperando Deus mandar a minha esposa. E às vezes esse esperar é através de uma revelação, né? Tem gente que espera uma revelação, né? Só se a irmã fulana de tal, a irmã do coque, geralmente, né? Revelar qual é meu namorado, então eu vou seguir isso. É verdade. Isso é muito perigoso de você esperar o pastor falar ou ouvir uma revelação para que você possa tomar uma decisão. Acho que a decisão é você orar, você estar conectado com Deus, você também se preparar ali, você estar vigilante para os sinais, porque a Bíblia nos ensina que o Senhor ele aproximou ali Adão de Eva, né? Ele aproximou. E, na verdade, você esperando em Deus, mas também agindo em Deus, orando, observando, se relacionando, desenvolvendo uma amizade, para que você também possa tomar a decisão de escolher a pessoa com quem você quer viver a sua vida toda. Deus ele é soberano, né, sobre todas as coisas. Ele realmente tem um propósito, mas ele nos outorgou também a responsabilidade de escolher com quem nós iremos relacionar, com quem nós iremos casar. Então, inclusive, eu acho que o livre-arbítrio também entra, inclusive, na escolha do nosso par romântico, não é isso? Isso, exatamente. E também tem as questões de com quem que eu vou me casar, como que eu vou escolher as determinadas essa pessoa, né? Essa moça ou esse rapaz. Então, tudo isso a gente tem que analisar do ponto de vista bíblico. Então, gente, já que a gente pode crer que Deus tem a soma de tudo, Deus tem, né, com certeza, um plano para nossas vidas, que é uma vontade boa, perfeita e agradável, só que a gente precisa escolher, não é isso? E ficar atento para os sinais que estão ao nosso redor, né? E tomar muito cuidado, pessoal, com essa questão de revelação, que eu nem chamo de revelação, eu falo de revelamento, né? Que é quando não é, eu acho que são coisas que Deus não vai interferir, né? Mas é claro que Deus ele é multiforme, a gente não pode colocar Deus numa caixinha na forma dele agir, correto? Eu queria só fazer um adendo, por exemplo, que é muito bom a gente fazer essa diferenciação de revelação, vamos supor assim, porque realmente faz parte de uma intimidade, né? Deus ele não vai revelar aquilo que é só para você, né? Então eu acredito que ele vai dar esse direcionamento, mas também de isso me abster de conselhos, né? Eu não posso me abster de conselhos, apesar de não ver, claro, não dizer, eu não vou ter revelação, mas isso não me abstém de ouvir as pessoas que estão acima de mim, né? Que têm uma autoridade, pai, mãe, liderança. Então eu acho que hoje em dia, eu posso dizer como pastora, tanto de jovens quanto de adolescentes, que às vezes a pessoa ela tem essa independência, ela acha assim, eu não preciso de conselho de ninguém.
né? Então eu não preciso de orientação, eu não preciso falar, é quem é a minha vida, livre-arbítrio, né? É minha vida, eu escolho, eu sei o que é melhor para mim. Quando que a própria Bíblia diz, né, que o insensato, para si, os caminhos dele parecem justos, mas o sábio, ele ouve os conselhos. Então, o que acontece? Nós precisamos, sim, ter aquela bênção dos pais, levar para os pais verem, conhecerem, ouvir mesmo, saber, ser conselhado. Não, e também selecionar quem te aconselha, né? Porque os amigos, dependendo de como são meus amigos, podem me aconselhar para o bem ou para o mal, né? Mas eu sempre estou ali. Hoje eu vejo muitos adolescentes que não procuram os líderes, sabe? O líder nem sabe que ele está Muito namorando, nem sabe quem é o fulano, às vezes nem dentro da igreja. E aí vem aquela coisa, não, primeiro eu ganho para mim, depois ganho para Jesus, né? Quando que, na verdade, é mais fácil ele te levar para o mundo do que você trazê-lo para a igreja. Então, eu acho que tem que ter essa ponderação, esse equilíbrio. Como a própria Bíblia diz, que o Senhor nos dá o espírito de equilíbrio, né? Então, eu acho que eu tenho que ter esse equilíbrio, trazer, olha, eu estou assim, essa pessoa assim, trazer para o meu líder, porque ele é a minha cobertura espiritual. Então, eu trazer, mostrar, falar, pedir a bênção, a oração. Quando eu vou começar um namoro, pedir para a oração mesmo, né? Eu sempre falo isso para minhas discípulas, elas me trazem aqui, eu falo, vamos orar para que Deus abençoe. E o namoro com propósito, né? Com certeza. Diante do que a gente está conversando, como que deveria ser um namoro segundo os princípios bíblicos? Como que deveria ser? Eu gostaria de iniciar. Segundo a Bíblia, como deve ser o namoro? Na verdade, queridos, eu não sei se eu estou não me recordando bem. Na verdade, a Bíblia, em nenhum momento, ela fala de namoro. Em nenhum momento. Não fala, né? Namoro, Não fala. na Bíblia, com essa terminologia, a gente vê como Isaac casou, como as pessoas casavam na Bíblia. Na verdade, eles iam, as esposas eram buscadas do meio deles para casar, e nem se conheciam, só se viam no dia do casamento. E os casamentos duravam a vida toda. Bem, isso é uma discussão muito mais profunda, né? Mas namoro, esse termo, coordenador, não existe na Bíblia. Hoje, na verdade, é claro que a gente não vai querer viver nos tempos de hoje, há 2000 anos atrás, mas, na verdade, hoje o namoro ele está deturpado. Essa questão de namoro ele está deturpado. Hoje as pessoas eles tomam a decisão de namorar, entre aspas, com a outra pessoa, mas pela atração física, né? Não se tem mais aquele namoro aonde você ora. Dificilmente a gente vê, mas o padrão hoje é o padrão do mundo, infelizmente, aonde as pessoas são atraídas pela sexualidade. Atrai pelo físico, atrai pelo que os olhos estão vendo. E não, na verdade, eles não começam pelo começo, né, do namoro, que é você orar, colocar diante de Deus, fazer tudo aquilo que a pastora acabou de falar, consultar os pastores, os pais, os líderes, ficar verificando se aquilo está te levando para o caminho correto, né? Então, na verdade, namoro, essa terminologia namoro na Bíblia não acontecia, né? Esse namoro já é uma coisa do homem mais atual, digamos assim. E, infelizmente, o namoro está deturpado hoje. Mas os meus colegas podem falar sobre... Eu queria saber, assim, apesar de a gente não encontrar a palavra namoro na Bíblia, mas com certeza nós devemos encontrar aí alguns princípios, né, de Deus relacionados aí que podem ser aplicados nessa área do relacionamento. Vocês teriam como contribuir? Sim, eu tenho como contribuir na questão do namoro, dos princípios. Nós primeiro devemos avaliar o nosso pretendente, com quem a gente quer se relacionar. Primeiro, a gente tem que ter o objetivo de casar com aquela pessoa. A gente não pode namorar só por recreação ou algo recreativo, mas namorar com o objetivo do casamento, de casar, de nos ajuntar com aquela pessoa e formar uma família.
de acordo com o que está escrito em Gênesis 2. Outra questão é sobre analisar o caráter da pessoa. A gente tem que analisar o caráter, que se aquela pessoa é verdadeiramente cristã, se ela segue realmente os princípios do Senhor Jesus Cristo, se ela é parecida com o Senhor, se ela serve a Deus, como é ela com a família, como é a relação dela com a família, com os irmãos da igreja, se ela dá mau testemunho. Nós temos que analisar tudo isso nos padrões bíblicos, esse caráter da pessoa. Se ela é uma pessoa corajosa, se ela deseja mesmo ter algum relacionamento com você, é o casamento, quer casar com você, nós devemos analisar isso. Eu, inclusive, na minha ministração, falei exatamente sobre isso, né? Que o namoro em si, a palavra não tem mais que, assim como para tudo na vida, a Bíblia ela traz diretrizes para isso, né? Então, se eu partir do princípio de eu querer, se eu quero, como eu até falei, né? O nosso Deus, a Bíblia diz em Isaías que o nosso Deus, o nome dele qual é? Maravilhoso, conselheiro, né? Então, ele tem ali o conselho para tudo, principalmente para o relacionamento. Então, eu vejo assim, que se eu quero, como uma cristã, uma mulher de Deus, o que eu quero para o meu futuro? O que eu quero para o meu amanhã? Então, a partir do princípio do que eu busco, do que eu quero, do que eu creio, né? Porque o que eu creio forma as minhas percepções, como eu vejo o mundo, como eu vejo pessoas, o que eu quero para a minha vida. Então, a partir disso, eu vou buscar. Não, Senhor, eu quero algo de Ti, algo que obedece à Tua palavra. Então, eu vou, sim, buscar na Bíblia, assim como eu busco qualquer outro assunto, eu sempre vou na palavra de Deus. Seja para saber como é que eu tenho conquista sabedoria, como é que eu vou fazer um planejamento, como é que eu vou abrir um negócio, como é que eu vou cuidar de filhos, como ser uma mãe melhor, uma mulher melhor. Sempre eu vou na Bíblia. Então, até para o namoro, eu preciso fundamentar isso com as diretrizes bíblicas. E a Bíblia traz, sim, ela é rica em relacionamento, até porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Então, a palavra de Deus ela traz um acervo de orientações de como eu tenho que ter um namoro, tipicamente, não digo nem cristão no sentido da palavra, mas eu digo assim, de acordo com a vontade divina, sabe? De acordo com a vontade do Senhor. Né? Algo assim que, como eu estava até falando na minha ministração, a pessoa tem que realmente buscar e querer. Né? Porque, às vezes, a pessoa fala, pastora, ser cristão, então, é só não fazer sexo antes do casamento. Mas não é só isso. É uma série de comportamentos e de seleção que eu tenho que fazer. Né? Como é que eu quero, como é que vai ser. Se eu for namorar aqui, eu primeiro sempre pergunto. As minhas adolescentes chegam comigo, pastora, qual a idade certa? Eu digo, o problema não é a idade certa. Eu posso te responder aqui série de coisas, né? De série de idades, mas não é a idade certa. É como você está. Para que você quer namorar? Por que você quer namorar? Eu acho que tem muito isso. Ele falou da recreação e é exatamente isso. Por que eu quero namorar? É só para me aparecer para os outros, de que eu não sou deixado para trás, de que eu não sou sozinho, para me saciar minha carne, para me dar uns beijos, uns abraços, para que é que eu quero namorar? Então, eu acho que é o princípio de tudo, é o porquê eu quero namorar, para que eu quero namorar, e eu acho que isso que vai ser a resposta para que eu procure realmente, na vontade de Deus, a pessoa certa para mim. Ótimo. E diante dessa, uma vez que eu identifico, né, que os princípios bíblicos para o relacionamento, quando assim eu identifico que já estou na hora, que está na hora de iniciar o namoro? Existe isso? Como que eu posso, por exemplo, na minha vida, eu sei os princípios bíblicos todinhos, eu já aprendi através da minha liderança, através de ensinos, de ministrações, mas quando descobri que eu estou pronto para um relacionamento? Eu acho que o início de tudo é tu ter a certeza da tua identidade. Eu acho que quando eu tenho certeza de quem eu sou, eu posso... Inclusive, falou isso na ministração, eu né? falo isso muito porque eu acredito nisso. Hoje nós estamos passando um problema na nossa geração, nessa geração que nós vemos, que as pessoas elas não sabem quem são e estão colocando a dependência delas, noutra pessoa. Então, elas não sabem quem são e estão num relacionamento deturpado, porque, de repente, a outra pessoa também não sabe quem é, não sabe o que quer. Então, tá dois perdidos ali que não sabem de nada e acaba que eles querem se saciar, não sei quem sou, mas espero que o outro
possa sanar o que eu preciso. Eu sinto um vazio e eu acho que, se eu ter alguém, eu vou ser mais feliz, eu vou ser mais, realizado, satisfeito. Quando que, depois que eu estou com alguém, eu não me sinto assim, e eu sofro com isso. Eu transfiro uma dependência, eu transformo um relacionamento que deveria ser para o meu crescimento, algo saudável, para algo sufocante, perturbador. Então, eu acho que começa de quando eu me sinto bem comigo mesma, eu estou ali tranquila, estou leve, sei que eu não preciso de um relacionamento. Quando eu não preciso de um relacionamento, aí eu digo, pronto. É igual a palavra diz, né? Quando você diz que não está pronto, aí o Senhor diz, está pronto sim, está pronto sim. Essa questão não tem uma idade, né? Uma idade certa ou errada para você iniciar um namoro, mas depende muito do que você quer do namoro. Depende muito daquele momento que você está vivendo, se você tem maturidade para namorar. Né? Se você tiver maturidade. Eu, uma vez, acompanhei uma jovem, e ela é o primeiro namorado dela. E eu fui conversar com ela. Irmã, conversei, e eu perguntei dela, irmã, você sabe namorar? Ela disse, não sei, pastora, se eu sei namorar. Eu nunca namorei, é a primeira vez. Você está preparada para namorar? Você se sente bem só? Ou você quer namorar só porque há uma forçação de barra das tuas amigas que já estão namorando, porque você já está passando da idade e você já tem que namorar, você já tem que conhecer. Eu digo, você está bem? Você vai se sentir bem namorando? O que você quer? O que você espera desse namoro? Você quer namorar só para você ficar se agarrando com alguém? Eu falei para ela isso. Ou você quer namorar, você já quer casar? Porque o objetivo do namoro é você noivar e casar. O namoro ele tem as fases. Esse nosso relacionamento ele tem as fases até o casamento. Você namora, você noiva e você casa. E passou algum tempo, ela percebeu que era um namorico ali, sem futuro, a experiência não foi boa, e eles terminaram e eu perguntei dela. Sabe, Abraão, eu perguntei, e aí, irmão, o que você achou? Você tirou uma conclusão? Ela disse, pastora, eu descobri que eu não sei namorar ainda. Então, não basta só eu querer namorar, eu tenho que saber namorar. Isso é muito interessante, viu? Tem a questão também da maturidade, né? Como a irmã Sandra falou, sobre a maturidade. Hoje nós vemos também muitos jovens, muitas pessoas namorando sem maturidade. Eles exercem um namoro totalmente fora dos padrões de Deus. E quando que a gente deve entender, né, que eu quero namorar, que eu tenho que namorar? Quando eu já sou maduro o suficiente para montar, para ter uma família. Eu sei das minhas responsabilidades como homem de Deus. Eu entendo minhas responsabilidades como mulher de Deus, né, para as moças. Eu entendo todas essas minhas responsabilidades e eu desejo também formar uma família. Então, a maturidade ela é essencial também no namoro, para a gente poder entrar num casamento. Maturidade. Ótimo. Pessoal, e já que a gente precisa saber namorar, o que seria esse saber namorar? Eu fiquei curiosa agora, porque é tipo assim, desculpa, né, mas assim, eu às vezes, né, eu posso me colocar no papel de alguns adolescentes, que a gente hoje está trabalhando com adolescentes, e alguns deles querem mesmo o namorar, mas eu achei interessante essa fala, né, você sabe namorar, né? O que seria esse saber namorar? Você poderia? O Abraão, na verdade, ele falou, né, o que eu estava aqui concluindo. O saber namorar é você puxar a responsabilidade para si. Né, a responsabilidade de assumir um compromisso, assumir um relacionamento, arcar com esse relacionamento, né? Você querer dar o passo para frente, assumir o compromisso, dizer, eu estou pronto para namorar, eu vou noivar,
eu vou casar, assumir todas as responsabilidades de um relacionamento que vai almejar, que vai chegar justamente no casamento. Quando você já consegue dizer, no linguajar mais popular, olha, eu já sou homem aqui, eu sou homem. Eu assumo toda a responsabilidade de homem, de sustento, de zelo, de dar segurança para uma família, de dar proteção para minha companheira, para minha futura esposa. Eu sou homem porque eu tenho uma vida cristã com Deus, eu tenho intimidade com o Senhor, eu sirvo na casa do Senhor, eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu pretendo da minha vida com Deus. Quando a pessoa já está seguro de tudo isso, já sabe, já tem aquele compromisso já de assumir toda aquela responsabilidade para com a outra pessoa. Então, essa pessoa diz, agora eu posso namorar, porque eu sei aonde eu quero chegar. Eu me coloco na visão dos adolescentes. Me colocando no lugar do adolescente, é muito difícil, né? Estar no ambiente, por exemplo, a escola. Vamos colocar o ambiente escolar. Lá na escola, os adolescentes estão ali no 6º, 7º, 8º, 9º ano na escola, no ensino fundamental, e ele percebe, olha do lado dele os iguais, da idade dele, os colegas, todos namorando. Né? E às vezes sem ter a maturidade que o Abraão falou, sem saber namorar, que é o que a pastora acabou de falar para a gente. Que conselho você daria para esse adolescente que está assistindo a gente através dessa live, que muitas das vezes se vê nessa situação de que, poxa, olha, todo mundo do meu lado está fazendo, por que é que eu não posso também? Né? Que conselho vocês dariam para esse adolescente que está recebendo agora? Vamos lá. Eu vou falar como eu falo para minha filha, porque eu tenho uma filha adolescente, né? A minha filha adolescente, ela vive bem isso, e a gente conversa muito sobre isso, né? Porque eu acredito que esse relacionamento, essa comunicação aberta, eu acho que é a chave de um relacionamento saudável. Eu tenho isso com a minha filha. E eu sempre oriento nesse sentido. Que o que a gente ouve, né, dos pais, não é porque o fulano faz que você vai fazer, né? E eu puxo, por que eu sempre puxo para a questão da identidade? Porque eu acho que isso é essencial para tudo nessa vida. Se eu tenho a minha identidade, eu sei quem eu sou, eu não vou me influenciar por A, por B ou por C. Se eu sei, por exemplo, num time de futebol que eu sou atacante, eu não vou eu não vou estar em outra área que não a minha. E eu não vou ter inveja do outro. Por quê? Porque eu sei o que eu sei fazer. Então, eu digo muito para minha filha, você já sabe quem é você? Você já sabe, você tem aquela certeza? Ou você está buscando alguém para te responder isso? Porque, às vezes, o adolescente, e essa fase é muito comum, de que ele ainda está descobrindo as coisas. Né? Ele está descobrindo, ele está se relacionando, e ele tem aquele sentimento de pertencimento, né, de estar pertencendo a algum grupo, ser aceito. E muito isso acontece, por exemplo, os meninos namoram e aí começa. Você não tem ninguém, então ele se sente isolado, cobrança, não né? aceito, né, dentro daquele grupo de amizades. Aí tem aquela questão de que hoje tem muito BV, né? Tu é BV ainda? Não acredito. Tu é BV, tá rindo. Tu é BV, né? Tu é BV. E começa aquela zoação, aquela coisa, né? E hoje já é uma vergonha a pessoa ser virgem, né? A pessoa não ter beijado, a pessoa não ter... Para os padrões do mundo é isso, para a sociedade. Para a sociedade é uma inversão de valores, né? É uma vergonha. Por isso eu digo que a identidade tem que estar muito firmada. Eu não preciso ser, né? Eu não preciso dessa aceitação, eu não preciso disso, eu preciso estar me sentindo bem comigo. Né? Então, eu aconselho muito a minha filha nesse sentido. Eu digo, minha filha, hoje você pode aproveitar N coisas. Né? Não foque no beijo, não foque no namoro. Porque depois você vai dizer assim, puxa, eu poderia ter aproveitado mais aquele tempo. Então, o conselho que eu posso dizer para os adolescentes hoje, um dos conselhos que eu posso dizer é aproveite esse tempo para se descobrir. Dance muito, ouça muita música, aproveite a liberdade que você tem. Estude muito e selecione amizades. Eu acho que o básico de tudo é selecionar, porque mesmo quando eu vejo os meus amigos ali, os meus colegas, as pessoas da escola, mas quando eu tenho uma amizade boa, isso não vai me corromper, sabe? Isso vai me fortalecer, porque o meu amigo vai dizer, olha, nós não precisamos disso.
né? Vamos esperar mais um pouquinho e vai chegar a pessoa certa. Vamos, olha, não é assim de qualquer jeito. Eu lembro da minha adolescência, pastora Sandra, minha adolescência, eu digo assim, Deus do céu, eu dei muito trabalho para minha mãe, né? Minha adolescência, eu tinha amigas que falavam assim, tinham aquela, dizer, quantos tu beijou, sabe? Quantos foi e tal? E as meninas ficavam muito assim, contando vantagem. E meninas, porque a gente tem muito aquela coisa de que é menino, né? Mas não, meninas, você vê, e hoje deve estar bem pior, né? E olha que era do meu tempo, que agora tem tempinho, não vou dizer que não, mas faz tempo. E aí o que acontece? Eu não me sentia forçada, porque eu dizia assim, não. Eu pensava em uma série de coisas que eu acho que poucos adolescentes pensam, mas eu sempre fui muito medrosa, pastora, nessa questão de sair beijando as pessoas, sabe? Eu não sei quem a pessoa beijou, eu não sei onde, sei lá, eu ficava muito receosa. Então, o medo acabou te protegendo. É o medo que nos protege. Então, eu vejo assim que o adolescente tem que pensar muito, sabe? Assim, e por causa desse não pensar, muitas eu já atendi que estavam grávidas, né? Enfim, e depois que acontece, eu falei, poxa, pastora, eu não pensei. Eu poderia ter pensado mais. E aí, depois, de repente, não tem mais jeito. Né? Eu achei interessante sobre essa questão de identidade, né? Porque quando a gente está na adolescência, a gente tem muitos questionamentos nas nossas mentes. Quem eu sou? Da onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu tenho que fazer da minha vida? Qual é a profissão que eu vou escolher? E a gente, às vezes, acaba esquecendo da nossa identidade em Cristo Jesus. Quando Jesus Cristo nos chama para ser um homem responsável, um homem de caráter, um homem que sirva a Deus na sua igreja. Então, a gente tem que buscar isso, o adolescente ele tem que buscar isso. Quem é você em Cristo? Não só quem sou eu, mas quem sou eu em Cristo Jesus. E como eu tenho que fazer para ter o caráter de Cristo cada vez mais. A gente não pode esquecer disso, sempre do caráter de Cristo, sempre andar em semelhança como Cristo andou. Então, como Cristo andou, a gente pode adquirir as responsabilidades deles. Eu, como homem, posso adquirir as responsabilidades que Cristo nos outorgou como servo, como um homem sacrificial que deseja sacrificar pela sua esposa quando você tiver um casamento. Então, você tem que crescer nisso. Os adolescentes eles precisam crescer nisso. E hoje a gente vê muitos adolescentes ainda com a mania de crianças, imaturos, com atitudes imaturas de criança, quando, na verdade, já deveriam estar evoluindo para o caráter de um homem mesmo, um homem segundo o coração de Deus. Eu acho que a gente precisa focar nisso, o adolescente precisa focar nisso, na questão de quem eu sou em Cristo Jesus. Ótimo. E achei muito válido o que vocês falaram para a gente. E a gente acaba entrando, então, num assunto que a gente vê muito hoje, né? A forma descartável de relacionamento que o mundo prega hoje, né? Vamos falar agora sobre o ficar. Ficar é pecado, gente? O que é ficar, na verdade? O que é ficar? O que é ficar? Ficar é não ter compromisso. Mas assim, tipo poder fazer tudo. Você não tem compromisso e você pode fazer tudo. Hoje você fica com um, amanhã você fica com outro, depois da manhã com outro. Você beija um aqui, beija ali. Não tem responsabilidade, não tem compromisso. É uma falta de compromisso terrível. E agora nós falamos sobre os conselhos. Qual é o conselho? Você não é todo mundo, você não é igual ao mundo, você não é igual às outras pessoas. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Nós temos que ter isso bem em mente. E essa falta de responsabilidade, essa falta de compromisso é algo bem presente na sociedade que a gente vive hoje. Uma sociedade completamente individualista, uma sociedade que só olha para o seu umbigo, só está preocupado com as suas próprias necessidades. É como se o outro fosse algo descartável, como o coordenador falou, algo descartável que eu posso deixar hoje, eu posso pegar outro, eu posso pegar mais adiante, vou deixando e vou passando. Mas nós acabamos de discutir, acabamos de falar aqui
será se é isso que Deus tem para nós? Será se é isso que o Senhor quer para nós? De maneira nenhuma. Isso é uma cultura do mundo. Isso é uma cultura do mundo, aonde essa forma de se relacionar está descartável. Hoje ninguém se importa mais com a vida do outro, né? Eu só quero saber de me satisfazer agora. Eu me satisfazendo agora a minha vontade, isso já está bom, já está resolvido, e você não se importa. E cada vez mais a gente vê, ao se relacionar de uma forma descartável, é o contrário que ocorre. Cada vez mais a pessoa está se afastando da outra pessoa e está fugindo de um compromisso que deveria ser um compromisso sério para toda a vida. A questão do ficar, só o eu quero ficar, já revela aí que há aquele traço do egoísmo, né? Eu quero a pessoa, né? Eu quero ficar. Então, assim, já revela um egoísmo, um consumerismo, né? Eu quero aquele porque aquele ele é bonito, ele vai me satisfazer, eu vou utilizá-lo até onde apareceu um melhor, eu vou terminar com esse aqui, eu não quero mais. Ó, a gente estava só ficando, não tem relacionamento, não tem compromisso nenhum, então eu posso sair nesse momento aí a qualquer hora, a qualquer lugar, a qualquer momento. Então, revela esse traço da nossa sociedade que está colocando esse sentimento de egoísmo. Eu só penso em mim, no que eu quero agora, eu quero mostrar o meu crush, né, que as meninas hoje estão mostrando. Eu quero mostrar o meu crush, né? É meu, né? Eu estou consumindo, é meu. Então, ó, é o meu crush, eu não sou solitária, eu não sou sozinho, sempre voltado para o eu, a questão do eu, né? O egoísmo. Então, já revela esse distúrbio, já revela esse traço, né, egocêntrico, né? É eu. Então, eu acho que tem esse problema aí, da gente tem que analisar direitinho, porque a sociedade está colocando isso como um consumo, está colocando isso, e a pessoa está ali, ó, recebendo, dizendo assim, eu tenho essa liberdade mesmo, eu tenho essa liberdade, é a minha vida, eu escolho, sempre é o eu, e acaba usando a outra pessoa, né? E aí a outra pessoa pensa da mesma forma, eu vou ficar com ela, ou seja, eu estou usando ela, e acaba que os dois estão nesse uso, simplesmente, né? Que isso acaba destruindo a pessoa. E quando ela pensa que está colecionando amores, colecionando pessoas, né? Como a senhora disse, fiquei com tanto, na verdade, ela está simplesmente colecionando traumas. Então, eu acho que a gente precisa rever esses conceitos. Se eu gosto de ficar, por que eu quero ficar? Porque esse sentimento de usar as pessoas, né, sem ter nada com que me responsabilizar, sem ter nenhum compromisso com o sentimento da outra pessoa, simplesmente eu quero usar. Por quê? Será que isso já me mostra que não é uma pessoa que tem nada de Deus, né? Porque Deus não quer usar ninguém, e Ele sendo Deus. Então, eu acredito que nós, como pessoas, devemos avaliar isso. O jovem, o adolescente que está nessa fase, precisa avaliar. Será que eu sou tão egoísta assim, a ponto de só pensar em mim? Será que eu gostaria de ser usada assim? Né? Eu acho que tem que ter essa percepção, essa visão. Porque a visão que é colocada pelo mundo é de uma satisfação temporária, mas a visão real é de um uso. Né? A verdade é essa. Então, eu acho que a gente precisa avaliar isso daí. Ótimo. Pessoal, vamos falar sobre julgo desigual? Será que existe nos relacionamentos, nos namoros, julgo desigual? Se existe, como que ele se manifesta? Como que eu posso identificar que eu estou em um relacionamento, né, desigual, num julgo desigual no relacionamento? Eu posso começar. Paulo, na verdade, fala o julgo desigual entre crente e descrente, né? Especificamente, essa é a palavra dele. Mas eu quero ir mais além só do crente e o descrente, né? Eu quero focar em outras situações com relação ao julgo desigual. Julgo desigual é você colocar, já está falando desigual, né? Uma situação com desnível, uma situação onde, digamos assim, as duas pessoas não estão no mesmo nível. 2 pesos e 2 medidas. 2 pesos e 2 medidas, na verdade. A advogada que falou, né, no direito, ela conhece muito bem isso. A questão do julgo desigual não é só entre crentes.
Existe o julgo desigual, um exemplo, quando você, já que a gente está falando sobre namoro, né, sobre relacionamento, você casar com uma pessoa, você está namorando com uma pessoa que, de repente, ela não tem o teu nível social. É terrível. Vai ter muitos problemas. Intelectual né? também. O teu nível social. A pessoa, você, de repente, está se relacionando com uma pessoa onde a pessoa não tem os teus sonhos. Ela não tem o zelo pela casa do Senhor, não tem o teu nível espiritual. Aí você casa com essa pessoa, você se relaciona e você... Não tem o mesmo propósito, o mesmo chamado. Você descobre que não é naquela pessoa. Talvez você seja aquele tipo que você se dispõe na obra de Deus, você ajuda o pastor, você ajuda o teu líder, você quer colaborar enquanto o teu parceiro, ou a tua parceira, o teu namorado ou o teu esposo, isso vale não só para namoro, mas vale para quem também já é casado. Você vem para a igreja domingo de manhã para EBD, que é uma maravilha para querer aprender, aí a tua esposa está lá, deitada, dormindo, não quer acordar cedo porque é domingo, e você começa a ter problema. Eu sempre... falo, e eu lembrei agora de um amigo nosso, que ele é da Assembleia também, eu falando de julgo desigual, eu digo, você tem que procurar uma pessoa do teu nível social, porque você chega no restaurante, aí você lá toda no talher, né, a mulher toda no talher, toda arrumadinho, e o seu comprometido lá está comendo, falando de boca cheia, mastigando, batendo o talher no prato. E eu lembrei disso agora, o João, e ele sempre dizia, sou eu, irmã, sou eu. Uma forma de brincadeira, né? Ele dizia, mas era uma forma de ensinar também os jovens. E o julgo desigual não é só para isso, mas tem N possibilidades, N situações do julgo desigual. E se você está no julgo desigual, já casou, agora, eu disse para o irmão Abraão, eu estava conversando antes de nós chegarmos aqui, eu disse, você casar com o julgo desigual... Já falando de casamento, eu sei que aqui é jovens, mas a gente está muito descontraído. Você casar, você vai comer o pão que o diabo amassou primeiro, meu irmão e minha irmã, preste bem atenção. Depois que você vai comer esse pão que o diabo amassou, você vai passar 10 anos, 20 anos, 30 anos orando pelaquela criatura, para que ele venha a ser aquilo que você sonhou de relacionamento um dia na sua vida, né? E muitas histórias que se comentam sobre o julgo desigual, muitos exemplos que eu não quero me estender, porque eu quero dar oportunidade daqui para os meus colegas também compartilharem um pouco, mas não é só realmente você casar, você se relacionar um crente com descrente, é muito mais profunda essa questão. Eu acho, assim, como casada hoje, né, já há mais de 15 anos, eu vejo assim que a gente, quando é jovem, namorado, assim, a gente não analisa muitas coisas, porque a gente tem aquela mentalidade que é mundana, e eu falo isso na ministração, de que o amor é cego, porque é mundana. A mentalidade divina, ela diz que o amor ele não é cego, é diferente de encobrir pecado. É diferente de perdoar. Eu perdoo, mas eu tenho a convicção e certeza do que eu estou fazendo. Eu estou perdoando por causa de alguma coisa. É um amor inteligente, como eu acabei de falar anteriormente. Então, eu vejo assim, que a gente, nesse momento, que está ali, envolvido naquela paixonite, né, que é o primeiro momento, é a paixão, né, que não vê... tem até um filme que eu acho muito engraçado, que é O Amor é Cego, inclusive, o nome do filme, né, que ele olha e vê ela, que é bem gordinha, e ele vê ela linda, né? E depois que ele vai ver, e é engraçado o filme, mas a gente, quando está apaixonado, é envolvido nesse sentido. A gente não vê defeito na pessoa. Todo mundo vê, menos nós. Né? E a gente ainda fica chateado quando alguém vem falar, olha essa pessoa, o quê? Né? A gente fica, não, ele é perfeito, ela é perfeita. E eu costumo brincar, algumas lives que eu já fiz, que a gente não imagina, por exemplo, a pessoa indo no banheiro como nós. Né? Para a gente só vê aquela pessoa, ai, linda, mas ela faz tudo que a gente faz, né? A gente não imagina ela nesses momentos vulneráveis, né? É muito engraçado, mas o problema é que exatamente por não medir dessa forma, nós nos envolvemos emocionalmente. A gente se expõe
sem nenhuma inteligência, né? Sem nenhuma segurança. A gente se rende, a gente se entrega. E esse é o problema, porque a gente deveria fazer isso para Deus. E muita gente não faz isso para Deus, mas faz para outra pessoa, que não tem um pingo, né, de conhecimento, não tem um pingo de nada assim de Deus, né? E aí quando vai para a igreja se rende a Deus, não, que isso? Mas para uma outra pessoa ela se rende, se abre toda, eu dependo de você, eu te amo todo o tempo, né? E eu acho que um dos perigos do jugo desigual, no direito a gente fala muito isso. As pessoas falam, nosso país é igual, mas Rui Barbosa sempre falou, uma verdade que nós temos no direito: trate os iguais de acordo com as suas igualdades, os desiguais de acordo com as suas desigualdades. Isso traz uma igualdade, né? Hoje nós temos a inclusão social, nós temos toda essa coisa que já vem desde 88, mas o que eu quero dizer com isso? Que eu preciso entender que nós somos iguais, mas cada um é diferente em si, é único. Então, quando eu me relaciono com alguém, eu tenho que ver o seguinte, como a pastora disse, eu tenho que ter, claro, o nível social, né? Mas eu preciso analisar todas as outras coisas também, né, pastora? Porque, às vezes, eu posso dizer isso porque eu já vi muita coisa acontecer dentro de casamento, inclusive. Que, por exemplo, a esposa estuda mais que o marido, por exemplo, alcança alguns títulos, algumas coisas, e depois o marido, por trás, isso aí, né, vai acumulando. E aí, quando surge uma briga, mas ela se acha maior, se acha melhor porque estudou mais, porque recebe mais, porque faz isso. Mas isso não é de agora, não. E aí começa a explodir uma coisa que foi lá no início, entende? Que é lá no namoro. Mas sempre foi assim desde o namoro. Ela se prevalecia, ela não sei o quê, entende? Então, assim, eu acho que a gente precisa observar em tudo esse jugo mesmo. Como a pastora disse, é extenso. Mas eu acho que os principais a gente precisa avaliar, porque vão trazer consequências terríveis depois. E tomar muito cuidado, né? Porque se a gente não avalia esses pontos no namoro ou antes de iniciar o namoro, a gente vai levar isso pro resto da vida. Não, e tem mulher que ora pelo esposo e já está 10 anos orando, ele não vai para a igreja. Conheceu assim, né, minha querida? É difícil. Tem outra questão também que a gente pode analisar, né? Na questão também se aquela pessoa que você está se relacionando, se ela é esforçada para conseguir algo na vida, se ela tem objetivos, planos e metas, mas se ela se esforça para aquilo, não só avaliar de uma forma nível social, que a gente diz assim, aquela pessoa tem mais coisas, então vou me relacionar com ela. Mas claro que você pode gostar de uma pessoa que tem, digamos assim, um nível social baixo, mas se você notar que aquela pessoa tem as qualidades cristãs, se ela tem um caráter cristão, se ela quer ser parecido com Deus, se ela deseja algo na sua vida, certamente essa pessoa vale também se relacionar. A gente não pode também ter uma aparência, ter uma visão mundana até desses relacionamentos, né? Sobre, eu vou me relacionar só com rico, se relaciona com rico, pobre se relaciona com pobre, e quando a gente vai ver, a gente acaba deixando de analisar o caráter da pessoa, que é principal. E quando a irmã falou aqui sobre a questão, às vezes, também aquela pessoa ela não tem, digamos assim, ela pode ter o nível social elevado, mas o seu nível espiritual é baixíssimo. A outra pessoa pode ter um nível social baixo, mas ter um nível espiritual elevadíssimo. Que você olha para aquela pessoa, que bom, como é o andar dela, como Cristo vive, como Cristo habita nessa pessoa, como essa pessoa é um templo do Espírito Santo. A gente deve analisar muito isso, a questão do caráter, da espiritualidade da pessoa, e não só olhar algo exterior, algo que está por fora, né? E eu acho, assim, rapidinho, pastora, uma coisa importante que eu acho interessante de falar, até porque a gente lida muito, eu acho que até com a senhora já lidou muito com isso, é a questão do jugo desigual doutrinário. E eu tenho, por exemplo, uma visão de Cristo, e ele tem uma outra visão. E eu acho que isso aí a gente tem que ter muito cuidado, porque eu já vi pessoas se separarem por causa disso. Né? Porque, apesar de eu crer em Deus, se eu for olhar assim, todo mundo crê em Deus. Né? Vai dizer para uma pessoa do mundo que tu não é crente, só o satanista, que ele vai dizer, realmente, eu não creio, mas o resto... Então, assim, eu acho que a gente tem que ter cuidado. Eu oriento muito as nossas jovens, nossos adolescentes, a sempre observar isso. Eu trabalho isso com vários níveis de jugo desigual.
né? E o primeiro é a questão, claro, como o apóstolo Paulo diz, do crente e não crente. E o segundo é crente, ok. Qual a doutrina? Porque você já pensou uma pessoa batista se envolver com uma pessoa da Deus é amor? Imagina aí a confusão. Conflito, né? Um conflito. E como é que vai ser uma Isso criança gerada nós estamos nesse falando aqui em ambiente? relação a doutrinas, Sim, tá? Pessoas sim, que é o ninguém está preconceituando ninguém. só para falar o que é a questão de É. doutrina, só para esclarecer doutrinas. Como que seria Isso. essa questão de A doutrinas? questão de doutrina é como eu entendo, né? Como eu doutrino, como a minha igreja, ou como a visão em que eu São pertenço, os ensinamentos, né? consegue entender Tipo, os princípios da para Bíblia. uns isso é aceitável, para outros não é tão Isso, aceitáveis né? assim. Então, assim, por exemplo, vai uma pessoa pentecostal se envolver com uma pessoa adventista. Vai ter um conflito por quê? Porque o pentecostal ele tem uma leitura, né? Ele tem os princípios, ele tem os parâmetros, e aí o adventista já é outros princípios, outros parâmetros, né? Diferente a leitura. É o mesmo Deus, mas só que é diferente. Aí vai criar alguém. Eu já vi, por exemplo, já tive cuidando de crianças que eles diziam, meu pai é católico, minha mãe é da Assembleia, pastora. Eu não sei o que fazer. A criança de 10, 11 anos. Então, assim, meu pai, minha mãe me obriga a vir para a igreja, diz que é isso assim, meu pai diz que não, que basta isso, aquilo, basta aquilo. O que é que eu faço? Então, eu acho que até no namoro a gente tem que começar a pensar nisso. Né? Porque até depois que namora, você vai para que igreja? Eu canso de ter jovem assim, né, pastora Sandra? Isso é muito amplo, né, esse tema, mas eu gostaria aqui, analisando, escutando aqui os nossos colegas falarem, na verdade, eu acredito que o julgo desigual, que é o primeiro, que é o mais evidente, que é o mais que nós temos que dar uma importância, é a questão da espiritualidade, do nível espiritual. O nível espiritual, eu acho que isso é mais predominante. Por quê? Analisando a palavra, analisando a fala do Abraão, que você não deve nivelar só pelo nível social, quem tem e quem não tem. É verdade. Mas eu acredito que o nível espiritual, esse é o determinante. Por quê? Se a pessoa é uma pessoa espiritual, ela conhece a palavra, ela é cristã, ela vai procurar, tanto no namoro, no noivado, no casamento, ela vai procurar o quê? Renunciar algumas vezes, né? Ela vai procurar se colocar no lugar do outro, ela vai procurar entender a visão do outro também, e ela vai procurar o quê? Conciliar aquele relacionamento. Porque a pessoa cristã é esse comportamento, é essa conduta que nós devemos ter. Eu já estou no namoro desigual. Mas agora vocês estão falando, e eu estou identificando que talvez você que esteja assistindo esteja no namoro desigual, mas eu quero dizer que é possível, sim. É possível, sim, futuramente dar certo o relacionamento, dar certo o casamento, desde que haja entendimento, haja compaixão, haja entendimento. É claro que, para nós chegarmos a essa coesão, para a gente chegar a esse nível de entendimento, a gente vai passar uns percalços, e a gente vai comer aquele pãozinho que o outro vai amassar. É o que eu falei até na pregação. Tem dois caminhos. Você Isso, escolhe. tem dois né? caminhos. O mais do plano e o mais pedregoso, né? Aquele que vai doer, sem necessidade. Sem necessidade. Então, eu acho que a gente tem que avaliar isso aí também. Porque a pessoa pode ser espiritual, pastora? Como eu disse, na doutrina dela. E a outra, na doutrina dela, já não acha que há uma necessidade. Mas você que já está dentro, nós temos que procurar da melhor forma, né, seguindo os princípios divinos, para que dê certo. É claro que vai acontecer muitas porque, coisas. digamos assim, eu não sabia que o julgo desigual se aplicava ao meu relacionamento, e agora eu já estou envolvido nele. Como fazer agora? E agora? Como fazer? Né? Eu já comecei a namorar, eu não tinha entendido que o julgo desigual também se valia também para a questão do relacionamento. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou igualar. Sim. Eu vou igualar. Assim como eu falei na lei. Os iguais como iguais e os desiguais de acordo com as suas desigualdades. Então, eu tenho que avaliar, sentar e conversar. Eu acho que um relacionamento tem que ter essa comunicação.
né? Olha, eu vou ceder aqui, você pode ceder aqui. Isso. Eu sempre digo que casamento é renúncia, mas o namoro começa com isso, esse aprendizado de renunciar. Será que eu amo mesmo? A ponto de renunciar a algo que eu tá ali dentro, né? Que eu acho que tem que ser. Será que posso fazer isso? Até que ponto eu posso fazer isso? No caso, na questão de igrejas diferentes, né? A gente comunga da mesma fé. Nós cremos que Jesus Cristo é o nosso único Senhor. Nós cremos que Ele retornará para buscar a sua igreja. Nós temos esses princípios devem ser avaliados. Agora, a questão se nós devemos avaliar no namoro qual é a igreja que a gente vai congregar, se a gente vai ir para uma determinada igreja, se a gente vai para outra. A gente tem que acertar isso no namoro logo, para quando chegar no casamento, os dois estarem juntos, congregando numa só igreja. Pessoal, digamos que eu comecei a namorar, tal, me identifiquei com alguém, eu achei aquela pessoa interessante, tem todas as qualidades. Vocês aconselhariam os jovens que vocês lideram a compartilhar essa informação com a liderança? Qual é, assim, os benefícios de compartilhar ou de consultar a liderança em relação ao namoro? Se é válido, se não é válido, porque tem muitos jovens nos assistindo e às vezes fica uma confusão. Eu acho que é a minha vida, eu não devo compartilhar com ninguém, isso é uma questão pessoal minha. Tem outros que já preferem, não, eu não quero compartilhar, que é para ouvir opiniões, né? Numa assembleia de santos, de sábios, né? Eu sou o que mais vou sair ganhando. O que vocês pensam sobre isso? O sábio procura se aconselhar com os sábios, né? Eu vejo dessa forma que, primeiro lugar, o coordenador falou, mas a vida é minha. Primeiro lugar, tem que ter a aprovação dos pais, antes de vir para a igreja, antes de procurar o pastor, o líder, tem que começar dentro de casa. Hoje ninguém vê mais o rapaz chegando lá na casa da moça, né, pedindo para namorar. Hoje, a cultura do mundo, às vezes a gente sabe, já está namorando, o fulano já namorou, já até desnamorou, terminou o namoro, nem existe essa palavra, mas primeiro são os pais. Os pais, ao concordarem do relacionamento, ao darem a bênção, né, ao aconselhar a filha, o filho, dizer tudo como deve funcionar o relacionamento dos dois, eu acredito que é muito válido, muito importante para principalmente o jovem que está começando a vida, chegar com a liderança da igreja, chegar com o seu líder que ora, que se preocupa, que faz célula, que ora pelo bem-estar espiritual do seu liderado. É uma forma mais, quando você chega com seu líder e você comunica, você diz o que você está pretendendo, olha, eu conheci um fulano, uma fulana, aquele líder que já tem uma vasta experiência, já tem conhecimento da Bíblia, ele vai te aconselhar segundo a Bíblia, né? Segundo os padrões divinos, segundo a vontade de Deus. Porque é verdade, aquela pessoa que namora, está na igreja, se congrega, faz parte, e namora e não leva para a igreja isso, bem, a gente já imagina que há algo errado. Há algo errado com relação a isso, né? Eu acho muito válido, acho muito importante. Não é que o líder esteja entrando na tua intimidade, não é isso de forma nenhuma, mas o líder está ali para colaborar, para te ajudar, para te orientar com relação a isso. Amém. Alguém mais quer contribuir? Eu falei logo no início, né, inclusive acerca disso, que a pessoa ela precisa, quando você falou, né, da revelação, logo no início eu falei assim, não só isso, mas procurar conselhos, né? E eu falei, e eu realmente acredito nisso. E como líder, eu posso dizer que me senti muito honrada, inclusive, quando as minhas discípulas chegam, meus discípulos chegam, olha, pastora, eu estou interessado numa pessoa, conheci uma pessoa, né? E aí eu aconselho, como eu até preguei, né? Vamos stalkear essa pessoa, né? Vamos stalkear, pesquisar tudo dela para ver como é que ela é. Então, eu sou meio assim, né? Mas
Eu acredito que quando eu comunico primeiro aos pais, até porque dentro da casa a autoridade maior são os pais, né? A autoridade maior são eles, de acordo com a Bíblia. Então, assim, depois eu vou aos meus líderes, que a Bíblia mesmo diz que são os meus guias espirituais, né? Então, eu vou aos meus guias espirituais e eu falo, porque eles estão ali me guiando na minha jornada espiritual, na minha vida com Deus, né? Então, eles vão estar ali me abençoando com uma cobertura. Um benefício, você perguntou quais os benefícios, são extraordinários, porque quando eu tenho um relacionamento em que eu tenho palavras de bênção proferidas sobre ele, sabe? Então, assim, os nossos líderes, eles vão fazer isso, né? Na nossa igreja, nós vivemos muito isso. O nosso pastor abençoa sempre e chama na frente para orar. Nós tivemos pedidos de noivado na nossa igreja, gravados, sabe? Que foi lindo, algo assim maravilhoso. Então, nós fazemos muito isso entre os jovens, para que eles entendam que há uma necessidade de, como corpo, eles serem literalmente o corpo, né? Como membros desse corpo. Então, se eu faço alguma coisa fora, por que eu estou fazendo alguma coisa fora? Se eu sou ali de um corpo, né? A pessoa, ela se sente à vontade. E é tão bonito porque a gente vê, quando o discípulo ele quer algo, ele fala, ai, pastora, vem com aquela alegria. Ai, pastora, e já vem. E a gente, oh, glória a Deus, já estou vendo que tem uma glória aí, sabe? Então, assim, é tão maravilhoso, diferente daquela pessoa que ela já não quer algo sério. A gente vê que não quer porque ela está ali, ela não quer mostrar, não quer revelar, não quer falar, né? Então, a gente se preocupa exatamente com isso. Então, eu acredito que é muito importante. É muito importante. E eu sempre já tive experiência, por exemplo, de não levarem para a igreja. Não levarem para a igreja. Mas o pai e a mãe autorizar. Então, já chegaram comigo, pastor, não está namorando, mas não falaram. Aí eu digo, mas os pais sabem? Sabem? Então, glória a Deus. Os pais são os responsáveis, né? Se eles aprovaram, quem sou eu para me meter ou desaprovar? Mas a gente tem que ter essa coerência. Eu sempre coloquei tudo diante dos meus pastores, dos meus líderes, né? Então, eu digo, olha, está aqui, inclusive, até empreendimentos. Digo, olha, orem pelo meu empreendimento. Isso é muito importante. Palavras de bênção, né? Palavras de bênção, cobertura espiritual. Então, eu acho que, quando a gente é espiritual, quando a gente entende a palavra de Deus, a gente entende que, assim como Ana, quando pediu um filho, né? O que aconteceu? O sacerdote foi lá, que o Deus de Israel faça conforme tu pediste. A bênção do líder, do sacerdote, é muito importante. Então, eu acho que a gente tem que ter essa compreensão bíblica, né, dessa hierarquia. Outra questão é sobre os conselhos também. Certamente, os mais idosos, digamos assim, os anciãos da igreja, eles têm palavras de sabedoria para nós. O nosso pastor também tem essa palavra de sabedoria. Eu tiro, assim, eu posso compartilhar, né, que eu tenho um pastor muito bom, muito excelente. E ele tem me orientado muito acerca do namoro, acerca sobre como crescer, como ser um homem cristão, não só com palavras, mas também com atitudes. Então, você deve analisar essas pessoas, os líderes, os pastores, os presbíteros, os diáconos, os seus líderes jovens. Vocês devem ouvir o conselho dele, porque certamente eles têm conselhos bons para você e para mim também, como eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive o pastor Paulo, né? Ele é um pastor que está hoje na igreja de Benjamin Constant. É um pastor que eu olho assim para ele, eu vejo Cristo na vida dele. Então, quando você olha para essas pessoas, pede conselho, você averigua como é bom, você olha assim e diz, eu quero me parecer com Cristo. Olha como Cristo transforma uma vida. A gente deve ouvir sempre os mais anciãos, os mais velhos. Eu vejo essa parte de nós procurarmos a liderança, de compartilhar como uma proteção para o casal. Eu vejo isso como uma proteção, né? Eu vejo ali a liderança no sentido de aconselhar, de dar um norte, de orar, de abençoar, como a pastora Bernadette falou com a gente aqui. E eu acho isso muito relevante, né? Quer falar ainda diante disso? Eu gostaria só complementar um pouquinho. Quando eu trago para a igreja, né, e compartilho com o corpo, compartilho aonde eu congrego, eu estou assumindo um compromisso. Né? Eu estou assumindo um compromisso com aquela outra pessoa. É claro que a gente sabe, queridos, que
nem sempre o namoro vai dar certo, né? Vai culminar no casamento, isso é verdade, não é? Você está namorando, é que, olha, eu apresentei na igreja, eu sou obrigada a casar com a pessoa, não é isso. Mas quando eu compartilho, quando eu coloco, eu estou assumindo um compromisso, eu estou assumindo uma responsabilidade. É aquela responsabilidade que nós falamos no começo, você sabe namorar? Quando é que você sabe que você já está apto? Quando você se assume, quando você assume as tuas responsabilidades, quando você assume um compromisso com o outro, diante da igreja, diante da família, diante dos vizinhos, diante da escola, da faculdade, diante da sociedade, aí você está dizendo, olha, eu estou apto, eu estou pronto para assumir um futuro compromisso, talvez maior, até chegar um casamento. Era isso que eu queria colocar. Ótimo. Pessoal, a Bíblia nos orienta a fugirmos da aparência do mal. Em se tratando de namoro, digamos que a gente já está, o casal ali resolveu assumir um compromisso de namoro. O que seria essa aparência do mal que o casal deveria evitar no namoro? A aparência do mal é fugir de tudo aquilo que não é de Deus. Tudo aquilo que te tira dos caminhos do Senhor. Dentro do namoro. E dentro do namoro, eu rapidamente aqui, eu me lembrei da passagem bíblica de José. Né? José, quando ele foi assediado ali pela mulher de Potifar, que o pastor Cláudio diz que é a patifa, né? A esposa de Potifar é uma patifa. E quando ele foi assediado ali, ele foi mesmo várias vezes e ficou naquela situação ali de assédio. José, todo o tempo, fugindo da aparência do mal, porque ele sabia que aquilo não era correto. Ele sabia que aquilo ia tirar ele dos caminhos do Senhor. Sabia que aquilo ia quebrar a comunhão com Deus. Então, fugir da aparência do mal é você se desviar de tudo que não vem de Deus, tudo que vem do nosso adversário. Eu entendo dessa forma, quando a Bíblia diz, foge da aparência do mal, é fugir de tudo aquilo que não é correto. E no caso do namoro, literalmente é fugir, né? Porque eu vejo assim, e não só nisso, porque no namoro, por exemplo, às vezes, eu tenho que ter o cuidado do tipo de beijo, né? E é uma série de situações, porque o tipo de beijo que eu dou... O nível de intimidade, né? Que se dá no relacionamento. Então, o que acontece? O beijo que eu dou vai gerar outras coisas, né? Aonde eu toco, aonde eu passo a mão. Então, eu acho que eu tenho que ter esse limite, né? Eu acredito, assim, biblicamente falando, que tem que ter o limite. Eu vou namorar? Onde eu vou namorar? Quem que vai estar perto? Então, hoje a gente vê um tipo de namoro em que é até complicado a gente falar, porque a gente, como líder, algumas pessoas vão dizer, tá falando de mim, né? Então, mas assim, a gente vê um tipo de namoro que tem uma liberdade que... Né? Eu, por exemplo, biblicamente falando, e não somente biblicamente, mas se eu for levar para um costume, é estranho, né? Que hoje está uma liberdade, assim, sabe, horrorosa, que o menino vai, fica na casa, é aquela coisa toda. Então, eu acho que, assim, como eu digo, falei até na minha ministração, existem pessoas que, por exemplo, no namoro, falam para mim, pastora, mas eu tenho que provar para ver se essa pessoa... Né, ela vai me responder sexualmente falando. E eu sempre digo que o sexual é uma consequência do que eu tenho com a pessoa. Né? Porque a química que fala no mundo, dizem que a química é a química carnal, mas não é essa química que vai solidificar o relacionamento. Até porque essa questão do físico ela é muito envolvida pelo relacionamento que eu estabeleci anteriormente. Né? Porque se a gente for olhar, muitas pessoas que já tiveram até pesquisas, que muitas pessoas, por exemplo, já dormiram uma noite com uma pessoa e tudo, não fez diferença. Né? Então, o que eu vejo é o seguinte, que eu tenho que estabelecer um relacionamento com aquela pessoa, sadio, com limites, e, como eu sempre digo, comer o mingau pelas laterais, provando o tempero. É esse tempero que vai me fazer chegar até o meio, até o fundo. Então, lá no fundo, quando chegar lá no fundo, eu vou ter prazer em tudo que essa pessoa for fazer. Por quê? Porque eu soube comer esse mingau, né? Eu soube saborear, eu soube ter limites, eu soube chegar para mim não me queimar, né? Para mim não me quebrar a cara. Então, eu acho que esse fugir da aparência do mal, ele se refere a várias coisas, inclusive violência. Se eu tenho um homem, um namorado, que ele é violento no namoro,
né? Então, será que é isso que eu quero para mim quando eu casar? Se ele é muito ciumento, um ciumento assim, né, que eu já tive, eu já aconselhei pessoas assim, que a menina estava noivando e o rapaz da igreja, pregador, sabe, com um ciúme doentio, que pegava forte no braço dela, puxava o cabelo. Imagine quando casar. Então, eu acho que fugir da aparência do mal, ele engloba tudo isso, né? A violência, se aquela pessoa é uma pessoa tóxica para mim, né? Se ela me aprisiona, né, como diz a Maria da Penha, psicologicamente, né? Se ela fica todo brincando com as minhas emoções, com o meu sentimento. Olha, se tu não fizer isso, eu vou te deixar. Eu vou te deixar. Olha, tu tá brincando. Eu sou aquela pessoa, todo mundo me quer, hein? Tô te falando. Então, isso já é uma pressão psicológica. Então, eu acho que fugir da aparência do mal, ele vai envolver todas essas coisas. Não só também, né? Claro que é muito importante a questão sexual, né? A questão da intimidade. É como a irmã disse, né, sobre a questão de provar. Eu tenho que provar para mim poder saber o gosto, né? Como é que vai ser no casamento, quando na verdade aquela pessoa nem é sua ainda e você já está provando uma pessoa que não é sua ainda. A gente deve estabelecer limites, porque quando a gente entende que aquela pessoa, eu não sou casado com aquela pessoa, eu ainda não sou casado com aquela pessoa, e eu tenho um nível de intimidade muito maior com aquela pessoa, eu estou fazendo com que eu me relacione com uma pessoa que pode ser de outra pessoa, ou seja, e cai naquele pecado lá do adultério, né, que o Senhor Jesus Cristo ele abomina, né, sobre o cobiçar a mulher do próximo, visto que aquela pessoa ela ainda não é minha esposa ou meu marido. Então, isso pertence a essa parte de provar, né? Como o mundo hoje, até mesmo no nosso meio, a gente tem essa ideia de querer provar, ter um nível de intimidade muito maior no namoro, quando, na verdade, deve ser no casamento, esse nível de intimidade. Rapidinho aqui. Falando em mingau, né? Quem não sabe tomar mingau quente, então é melhor não se meter, né? Porque o mingau quente a gente vai começando a comer pelas beiras, né? E não a gente chega lá e come logo todo o mingau, porque se você for meter sua boca lá no mingau quente, você vai se queimar. Então é melhor quem não sabe comer mingau quente, é melhor não comer, né? Ou então começar bem devagarinho pelas beiras. Vamos aprofundar um pouco mais sobre pureza sexual? A gente está caminhando para o final, mas falando sobre pureza sexual, eu queria saber assim, que conselhos vocês poderiam dar para os casais que hoje estão namorando, que estão nos assistindo, para que eles pudessem assim, se manter sexualmente puro no namoro? Quais são os conselhos práticos que vocês podem dar para aqueles que estão nos assistindo? Já está terminando? É a última pergunta? É essa ou tem outros? Só tem mais uma, essa deveria ser a última, mas que conselhos práticos, né? O namoro, é muito bom namorar, é muito bom a gente namorar, né? A gente está com uma pessoa que gosta, que se sente bem, está feliz, mas também é verdade que, ao namorar, com o passar do tempo, você vai adquirindo intimidade com a pessoa. O Abraão acabou de falar intimidade. Você vai adquirindo a intimidade, né? Você vai relaxando, você não vai vigiando muito, mas você vai diminuindo na vigilância. Com o passar do tempo, a tendência a essa intimidade, ela vir se estreitar mais, crescer mais. E hoje é verdade que nós vivemos hoje no mundo, principalmente aqui no Brasil, que inclusive tem um jargão que as pessoas falam aí fora, o Brasil é o país da sensualidade, né? É o país da sensualidade, a gente é visto dessa forma aí fora. E nós temos a sociedade coloca isso, impõe isso, que brasileiro é assim, é assado, é dessa forma. E essa intimidade ela vai aumentando. Quando ela aumenta, isso é um perigo para o namoro. Isso é um perigo para o namoro, porque muitas vezes você pode incorrer em justamente passar os limites. E qual é o limite do namoro? Que o coordenador perguntou, qual é o limite do namoro?
né? Aonde eu posso ir? Até o que eu posso fazer? Qual é o limite? Quem que coloca esse limite no namoro, né? São as pessoas que estão no namoro, elas que colocam esses limites. E essa intimidade é muito perigosa. Por isso que eu, particularmente, isso não está na Bíblia, ninguém está colocando como regra, mas eu, particularmente, Abraão, você que é solteiro, eu não concordo muito com namoros muito longos, pastora. Muito longos, justamente por causa da intimidade. Porque vai chegar um ponto que você vai querer ultrapassar o limite. E, como disse o Abraão, aquela pessoa não é tua. Aí você vai criar um problema, uma situação. Então, vamos namorar um tempo razoável, porque você vai sentindo, você vai sabendo ali quando você já vai ultrapassar. Porque é verdade que Deus nos deu algo, que foi a sexualidade. Né? Nós temos isso, e a sexualidade de cada pessoa, isso é saudável. O Senhor nos deu justamente para a gente se relacionar, para ter relação sexual dentro do casamento e procriar. Essa é a função da sexualidade, e todo mundo tem, é normal nós sentirmos desejo, é normal nós sentirmos vontades, isso é normal no ser humano. Não vamos aqui querer tapar o sol com a peneira. Dizer, a gente namora tudo certinho, todo mundo sentadinho, só pega na mão, de longe. É claro que não é assim. Os jovens, os adolescentes, até as crianças, eles são assediados terrivelmente. Terrivelmente hoje, pelas redes sociais, pelos colegas, pelos amigos, em todo lugar. Hoje você vê criança, falando de sexualidade, que esse é o tema, você vê criança, pastora, que a gente olha, até crianças mesmo nossas, eu estou dizendo cristãs, a gente vê, a mãe já coloca aquele shortinho bem apertadinho, né? Criança pequena de 5 anos, menininha, com a blusinha aqui, já toda, né? Gerando nela, já desenvolvendo nela a questão da sensualidade antes do tempo. Antes do tempo, você vê na televisão, você vê nos filmes, você vê em tudo que se passa aí. Na verdade, essa sensualidade ela está sendo estimulada muito, muito cedo, nas crianças, muito cedo, nos adolescentes. A criança, que pelo estatuto ainda a criança é até 12 anos, ela já sabe, já tem muitos conhecimentos. A sensualidade dela, a sexualidade dela está sendo despertada, está sendo bombardeada em todo lugar. E quando a gente vai para o namoro, o adolescente leva isso para o namoro, o jovem leva para o namoro. Então, é muito complicado essa questão dessa intimidade que se vai desenvolvendo no namoro, sabe? É muito séria, é uma coisa muito complexa, é uma coisa muito delicada que nós devemos observar. A questão de você namorar, eu vou namorar 5 anos para casar. 5 anos, isso é muito perigoso, entendeu? A gente deve olhar, perceber e pensar melhor com relação a isso. Eu vejo da seguinte forma também, um conselho, né, que você está falando. Então, assim, a primeira coisa que eu sempre aconselho, volta tudo assim para essa questão de eu saber, identidade, porque eu digo assim, se num relacionamento, se uma pessoa ela te força ou ela faz você ser alguém que você não é, esse relacionamento... Então, o que acontece? Tem menina, por exemplo, que ela até quer se guardar, mas parece que, muitas das vezes, o namorado ou a namorada, enfim, fica forçando a situação. Né? Isso é normal no namoro, porque a gente vê muito isso. Então, o que eu vejo é o seguinte, que o namoro é uma terra de conhecimento. Né? Então, assim, você está ali pisando em terra para ver qual é a terra segura, você está ali analisando. Eu digo, na construção, você vai avaliar o terreno. Se o terreno é bom, se ele está plano, o que é que falta fazer. Então, no namoro tem que se fazer tudo. Né? Eu acredito que o namoro ele é a base para tudo. Então, o que acontece? A menina, nesse momento, ou o menino, eles precisam estipular exatamente o que eles vão fazer nesse relacionamento. Né? Eu acho que isso aí é a base. Eu acho Sentar e estabelecer os limites. Sim, né? Eu acho que tem que chegar... Olha, eu sou assim, eu acredito assim, assim, assim. E aí?
Sabe, porque o meu marido diz assim, amor, tu contratualiza tudo. Eu digo, mas tudo é contrato? Tudo são duas partes, então a gente tem que chegar a um acordo. Olha, é assim, ok, eu também acho que é assim, assim, beleza. Então, um conselho que eu vejo, primeiro, comunicação. Sentar, comunicar, conhecer. Depois, o que eu vou fazer? Pastora, não dá oportunidade para a carne, né? Como a pastora disse. Não só o tempo, mas como a gente estava falando, situações. Porque, às vezes, não adianta nem precisa tanto tempo, pastora. É situações. Né? São momentos, situações ali. Pastora, já aconteceu vários. Pastora, nem quando eu vi, pastora, já foi, né? E aí a gente vai resolver situações, enfim. Então, o que eu acho é não ceder, é estar como a Bíblia diz. Jesus, ele está falando ali, vigiai e orar. Eu acho que a primeira vigilância é acima de qualquer coisa. Eu sempre vigio tudo, porque eu acredito... E aí a gente, mesmo vigilante, ainda erra, não é? Então, eu acho que nenhuma vigilância ali tem excesso. Então, a gente tem que estar ali vigiando, observando, analisando, conversando sempre. Quando vier aquele... Olha, calma, a gente tem que ter um foco maior, vamos lá e vamos... Então, eu acho que o conselho para se permanecer puro, né, eu acho que é muito isso, eu saber muito bem o que eu quero, ter certeza do que eu quero, conversar, sempre um relacionamento, para ser saudável, tem que ter conversa, e como todo contrato, cláusulas vão mudando conforme o tempo, então a gente tem que estar sempre conversando, avaliando, olha, eu acho que agora a gente já está pronto para um novo nível, estamos querendo? Estamos, então vamos logo projetar o nosso casamento. Então, eu vejo muito isso. Quando falo no relacionamento longo, eu sempre ouço, e a gente é doutrinado meio que assim, né? A mãe, eu acho que a gente é nesse costume, só casa depois que terminar a faculdade, ou depois que terminar isso, ou depois que estruturar, né? Então, a gente tem uma tendência, a gente que é vigilante, eu digo porque eu pensava muito assim, não, só quando eu terminar a faculdade. Eu terminar a faculdade, meu Deus, quando eu terminar a faculdade, e acabei casando antes, né? Porque é sangue de Jesus, né? Então, não, vamos casar antes que o negócio está... Então, o que acontece? E o casamento, a gente é acostumado a ver como casamento um empecilho, quando que não, ele não é um empecilho, ele é uma bênção. Né? É alguém que vai te ajudar, é alguém que vai estar ali. Nada, nem casamento e nem filho é maldição, a questão é o tempo certo. Né? Então, assim, se eu já estou querendo algo a mais, olha, a gente não está mais aguentando, está uma intimidade, vamos casar logo. Isso não é maldição, é bênção. Né? Então, é uma forma também de se proteger. Como o apóstolo Paulo diz, mano, não consegue viver abrasado, casa logo, casa, que é a melhor coisa a fazer. Né? Então, eu acho que é muito nesse sentido, no meu conselho. Outra questão também da questão, né, da pureza, a gente sempre confiar no Espírito Santo, é também a gente sempre confiar em Deus. Confiar no sentido de quê? De que através do seu poder ele vai nos dar força para vencer as tentações, para confiar em que através do seu poder ele vai fazer com que a gente conclua o nosso objetivo, que é manter a pureza. A gente tem que confiar nisso. E claro que a gente tem as nossas responsabilidades também, de manter distância, também de buscar andar em santificação, buscar nosso devocional diário com Deus, estar sempre com Deus em santidade e buscando a conhecer mais de Deus. Porque se nós formos parar de confiar em Deus e querer ir pelos nossos próprios métodos e meios, nós fracassaremos. Nós fracassaremos quando a gente pensa, eu vou tentar fazer isso sem o poder de Deus. Eu vou tentar estabelecer limites sem o poder de Deus. Mas quando eu estabeleço limites, eu falo, Senhor, me ajuda. Senhor, o Senhor sabe que eu sou falho. Senhor, o Senhor sabe que eu peco. O Senhor sabe como é meu desejo interior. E você confia e você busca viver isso, certamente Deus vai te abençoar, Deus vai te dar forças para vencer as tentações e manter um relacionamento saudável, um relacionamento puro e um relacionamento que agrade ao Senhor Deus. Então, diante de tudo que nós falamos aqui nessa live, nessa mesa redonda, né, nós já falamos sobre diversos temas. Digamos que alguém que está aí do outro lado identificou que está num relacionamento, não está preparado, não está maduro o suficiente para o relacionamento, identificou que está num jugo desigual. E agora? Como saber que eu tenho que terminar um relacionamento e como superar isso?
Primeiro, a pessoa deve entender, né, que ela está nessa situação. Primeiro, ela identificou que ela está nessa situação. Então, é sentar com o seu namorado ou namorada e conversar, e expor a realidade. Falar por que está terminando, por que ele não quer mais isso, por que ele não quer mais esse relacionamento. E, segundo, aquilo que ela avaliou. E terceiro, a questão como eu faço para superar, né, o final do relacionamento. Às vezes a gente fica pensando muito na pessoa, né, que a gente teve, que a gente se relacionou. E o ideal a se fazer é se ocupar a mente, ter mais responsabilidade com outras coisas, desvincular qualquer relacionamento com aquela pessoa e servir ao Senhor na casa, na igreja, com os líderes, com os irmãos, se dedicar a aprender mais no que errou, avaliar no que ele errou, ou no que ela errou, e tentar acertar da próxima vez. Eu acredito da seguinte maneira. Primeiro, eu acho que, como meu trabalho, né? Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é o seguinte. Bom, identifiquei que existem esses erros, existem essas falhas. Vamos tentar igualar, né? Como é que eu vou fazer isso? Olha, fulano, chama a pessoa, vamos conversar. Isso aqui está errado, isso aqui está errado. Você quer acertar? A gente pode ajeitar, vamos igualar. Olha, você não está querendo, por exemplo, a pessoa não é cristã. Você não quer ir para a igreja? Vamos lá, você precisa e tal. A pessoa não é forçar nada, é conversar. Eu acho que tem que se conversar. E a pessoa, não, tu acredita aí, eu acredito do outro jeito, ou eu não quero. Não. Ok, se não quer, vamos finalizar aqui, porque eu quero algo da minha vida. Eu identifiquei que isso aqui não vai, se continuar do jeito que está, não vai trazer coisas boas para nós. Então, nós temos que aparar as arestas aqui. Se você não está querendo fazer isso, número 1, então você não quer um relacionamento verdadeiro. Você não quer. Então, não é o que eu quero. Eu quero um relacionamento verdadeiro, eu quero uma coisa a mais. Então, já que você não quer, vamos finalizar, porque cada um vai descobrir o seu destino, cada um vai fazer suas coisas. Findado isso, esse primeiro momento, se houve uma reconciliação, se houve um querer transformar, um querer construir algo mesmo, beleza. Se não, o que você vai fazer? Terminei, pastora, terminei o relacionamento, porque até nessa conversa você ali vai decidir, olha, então, realmente não vai dar para nós ficarmos mais, né? Eu realmente entendi que eu preciso buscar coisas melhores para mim. E aí você finaliza numa amizade, tranquilamente, né? Claro que uma amizade que eu digo pacificamente, né? Não vou continuar me relacionando com essa pessoa, porque tem gente que faz isso. Termina e continua vendo a pessoa, vai cair de novo e volta. Aí fica nessa coisa horrorosa, né? Então, sai para trás, Satanás, né? Vai e não volte, né? Eu penso dessa forma. Então, o que acontece? Terminou, como é que eu supero, pastora? Pastora, porque esse é o problema quando você depende de uma pessoa, seja para se divertir, seja, e por isso que eu falo muito de identidade no relacionamento, por causa disso. Porque quando eu não preciso de alguém para me divertir, e eu termino com essa pessoa, aí eu digo, agora eu não sei mais como me divertir. Eu não sei mais como viver sem essa pessoa. Aí tudo que faz lembra a pessoa, né? Porque só fazia com ela. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Tem que ter essa sabedoria. Ter seus amigos, um relacionamento não vai impedir você de ter amizades. Então, quando você termina, uma boa opção de superar é estar sempre colocando, a Bíblia diz que nós temos que colocar o nosso coração diante do Senhor. Ele vai guardar as nossas emoções, guardar o nosso coração. Então, eu acredito que lançar sobre Ele toda a ansiedade, toda a tristeza, tudo. Primeira coisa que você tem que fazer, Senhor, obrigada porque o Senhor me livrou de algo, né? Muito obrigada, Pai, mas agora guardo meu coração porque eu gostava dessa pessoa, dependia muito, me entreguei muito para essa pessoa. Está doendo, porque a gente não pode dizer que não dói, dói. Qualquer quebrado, dói. Então, o Senhor me cura e tudo. E continuar, intensificar a oração, eu acredito muito nisso. Intensificar a oração, mesmo com Deus, buscar cada vez mais a presença do Senhor. E
se rodear de pessoas, se rodear de amigos, fazer muito mais atividades, procurar coisas novas. Eu acredito que quando a gente procura coisas novas, o nosso cérebro trabalha muito mais para criar novos caminhos, novos neurônios são ligados. Então, a neurociência diz isso. Quando você está ali numa situação apática, sempre procure coisas novas, coisas diferentes do que você fazia, totalmente. Então, assim, procure uma coisa bem diferente do que você fazia, procure algo novo, porque aquilo ali vai forçar mais tempo do seu pensamento naquilo novo do que naquilo que, graças a Deus, já passou na sua vida e você quer esquecer, né? Então, intensifique a oração, a busca diária com Deus e procure se rodear de pessoas maravilhosas que não vão ficar te lembrando, porque tem aquelas amigas ruins, né? Que ficam, aquela pessoa já está com outra. Em nome de Jesus, não vai ver status, não vai ver Instagram, não vai olhar mais, eu quero ver se ele já arranjou outra, Não vai, em nome de Jesus, te quebra, cancela, lança aniquilo da tua vida e vai buscar outras coisas novas e diferentes. Em nome de Jesus. Essa questão de... Eu identifiquei aqui, primeiro que o namoro não quer dizer necessariamente que você vai casar com aquela pessoa, né? Não quer dizer isso. Não deu certo, você identificou, você já vai cumprir todos os caminhos que foram dados aqui e você vai tomar a sua decisão, né, de, olha, não deu certo, infelizmente, eu não consegui ter esse equilíbrio, eu não consegui me alinhar o meu relacionamento, identifiquei algumas coisas que estão fora do padrão bíblico, e eu sou uma pessoa cristã, eu quero andar na verdade, eu quero andar corretamente, e se não deu certo, essa questão de não deu certo, como superar? E eu lembrei agora, que eu não estou lembrando quem foi que ensinou isso, que a pessoa tem que ser feliz sozinho. Sozinho. A pessoa, para ser feliz, ela não pode colocar, condicionar, para ser feliz, eu só sou feliz se eu estiver acompanhado de alguém. Eu só sou feliz se eu estiver com aquela pessoa. A minha felicidade está naquela pessoa. Bem, nós temos que ser felizes quando a gente está só. A questão da identidade. Se eu sei quem eu sou verdadeiramente, eu vou ser feliz, solteiro, casado, namorando, ou noivando, ou casado, ou me congregando na igreja tal, ou indo para outra igreja. Onde eu estiver, eu vou ser uma pessoa feliz. Eu não posso ter essa dependência emocional do outro. Isso é muito ruim, isso não é nada saudável. Pessoas que, por causa de relacionamento, se matam, se suicidam, se jogam da ponte e tomam remédio para morrer, e é um desespero. Gente, é terrível. Tudo isso que a pastora falou, ocupe sua mente, porque mente vazia, nós sabemos, é a oficina do capiroto lá. Ocupe sua mente. Se não deu certo, você vai superar. Se não der certo, você vai conseguir, sim. Você vai conseguir, ore, participe da igreja. Agora, tem outro detalhe que a gente percebe muito. Quando termina o relacionamento, a gente procura, o irmão não está mais na igreja. A irmã não está mais na igreja. A gente até entende que é ruim, a gente sofre, né, pelo fim de um relacionamento. Até se for um relacionamento que não é lá esse amor todo, mas a gente sofre. E a gente percebe que é complicado, aquela pessoa, a tendência é ela se retrair, ela fugir daquele lugar, porque vai encontrar com a pessoa, as pessoas vão cobrar, a sociedade cobra, a família cobra, a igreja cobra, cadê o fulano, cadê a fulana? Mas, queridos, eu entendo, sim, Abraão, que a pessoa pode se ausentar daquela igreja, ser transferido para outra igreja, né? Mas nunca se desviar, como nós falamos, né? Se afastar dos caminhos do Senhor. Porque, então, a gente vai entender, a gente vai ter certeza que o teu coração não estava lá verdadeiramente Jesus Cristo. Você não estava na igreja por causa de Jesus, quer servir, quer amar, quer ser uma bênção no mundo do Senhor. Você estava lá enquanto você estava com o irmão.
enquanto você estava com a irmã. Você estava lá, é uma benção, varria, passava pano, ficava na porta, passava álcool, espanava, pregava, fazia tudo. Terminou o relacionamento, pronto, a pessoa murcha, acaba a fé, acaba em tudo. Aí a gente entende que realmente o teu interesse era só na pessoa. Você não tinha interesse mesmo em construir algo baseado nos princípios bíblicos, né? E superar, queridos, a gente supera. Quem é jovem, o jovem ele tem esse poder de se reinventar, de se reconstruir. O jovem tem muitas coisas para fazer na vida, né? Não é que nem eu, que já há quase 60 anos, a gente já tem um padrão de vida. Mas jovem ele pode fazer muitas coisas para superar. Agora, nunca deixe o Senhor Jesus por causa de relacionamento, por causa de namoro. Não deu certo, ore a Deus, coloque diante do Senhor, que com certeza aquela pessoa virá para você. Esse conselho que eu gostaria de dizer para você, e não se desespere, de jeito nenhum, não se desespere, calma, o mundo não acabou, nem tudo está perdido, mas Deus tem alguém e tem algo para o seu coração. Queria só complementar rapidinho, sei que a gente não falou que ia fazer, mas agora é minha vez. Mania de mulher. Mas eu acho assim que uma coisa que nós herdamos de Deus, e eu acho que Deus ele é tão assim maravilhoso, tão criativo, que Ele colocou em nós um poder que é só os seres humanos que têm, a adaptabilidade. E isso traz dentro de si a resiliência. Então, eu acho que a gente é mais forte do que a gente pensa ser, sabe? Deus, Ele coloca em nós. E é exatamente como o apóstolo diz, é na nossa fraqueza que o Senhor aperfeiçoa, né? E coloca a força dEle. Então, eu acredito o seguinte, que é no momento em que mais nós estamos fracos, é que nós vamos entender e ver como é que nós estamos por dentro. E o poder que Deus tem para nos restaurar. E é exatamente, a gente vai lá ver em Jeremias, esse vaso quebrado, né? Ele tem o poder, o nosso Deus tem o poder de reconstruir. Seja, minha pastora, da idade que seja. Porque, às vezes, pode estar assistindo uma pessoa que já está com 40 anos, de repente, 40, 50 anos, e ainda não tem uma pessoa. E ela vai dizer, então, para mim, já foi, né? Eu não tenho padrão. Não, não existe isso. Deixa eu te falar, o nosso Deus ele tem poder para fazer qualquer coisa. E Ele colocou dentro de você essa adaptabilidade. E se você está ali, você pode ter até sofrido, mas o Senhor, Ele reconstrói. O Senhor faz nova todas as coisas e Ele vai fazer muito mais do que a gente pensa. A Bíblia diz que Ele tem o poder de fazer mais do que nós pedimos. Então, creia nisso e que você, o mundo, como a pastora disse, não acabou. Realmente não acabou. Pelo contrário, foi um livramento. Está só começando. A resiliência é isso. É você, em meio nessa dificuldade, você enfrentá-la e sair dali mais forte. Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que concentrar suas forças em Deus. E você vai ver que você vai sair dali mais forte, mais sábio. E você vai saber agora entrar num outro relacionamento com uma experiência. Não, olha, eu fazia assim, agora eu já não vou fazer mais assim. Você vai entrar com uma solidez melhor. Amém. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado pela disponibilidade de ter estado aqui conosco, tá? Eu vou pedir, então, que o Abraão faça as considerações finais desta live, dê um conselho final para todos nós. E, na sequência, a pastora Sandra ora, encerrando a nossa participação de hoje. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite que me foi proposto. Eu quero dizer que eu estou muito feliz em contribuir para o reino de Deus. E eu tenho certeza que Deus abençoou você aí, você aprendeu algo, Deus falou ao seu coração, e o meu desejo é que o Senhor aplique essa palavra no seu coração, aplique esse momento na sua vida. E eu queria deixar também a indicação de 2 livros que, particularmente para mim, são 2 livros que são muito importantes, que falam muito comigo. Primeiro é sobre discipulado. Discipulado de um autor alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele fala sobre como o verdadeiro cristão, como os verdadeiros discípulos de Cristo devem andar. E no meio do relacionamento a gente tem a se deparar, né, com as dúvidas, com as incertezas, com a nossa, até mesmo com averiguando a vida do nosso namorado, da nossa namorada. E esse livro vai falar sobre discipulado, que a gente venha se parecer mais
com o Senhor Jesus. E no outro livro também fala, muito obrigado, fala sobre o homem bíblico. Fala sobre liderança, tomada de decisão e masculinidade. Esse livro são para os homens, né, e também para as mulheres que se interessam em saber como deve andar um homem bíblico. Ele aborda muitos temas importantes e certamente vai abençoar a sua vida. É esse livro aqui, chamado O Homem Bíblico, da editora Nutra. E também eu queria dar uma outra indicação de um livro para as mulheres, chamado Mulheres Sábias, em Provérbios 31, sobre o Provérbios 31. É um livro edificante que fala sobre o papel da mulher no casamento, como a mulher deve se portar, como a mulher cristã deve andar. Então, que a gente possa sempre crescer conhecendo os nossos papéis, o papel do homem, o papel da mulher, e ter um relacionamento sadio no casamento, no namoro, que a gente possa servir ao Senhor Deus juntos, com o propósito de glorificar a Ele, que é isso para o qual nós fomos chamados, para glorificar ao Senhor, através, seja com o nosso papel, nossos papéis de homem e de mulher, ou então o nosso casamento. Amém. Eu espero que, nós todos esperamos que tenha sido uma bênção para você, que esse momento tenha sido um momento de aprendizado, de muitas riquezas de conhecimento, né? Que efetivamente tudo que foi falado aqui, tudo que foi posto, que tenha contribuído para o teu crescimento, para o teu amadurecimento espiritual, para o teu crescimento como pessoa, e que tenha clareado a sua mente, né? E a gente quer encerrar orando aqui pela tua vida, orando pelo teu relacionamento, né? Orando pelo teu namoro, pelo teu noivado e pelo teu casamento, em nome de Jesus. Vamos orar, você pode nos acompanhar. Senhor Jesus, obrigada por esse tempo. Nós te louvamos, nós te damos graças. Obrigada pela oportunidade, Senhor, de cada um aqui estar te servindo com aquilo que o Senhor tem nos dado. Tudo, Senhor, para a tua honra, para a tua glória. Derrama da tua graça sobre nós, derrama da tua graça sobre aquele jovem, aquela pessoa talvez mais madura que esteja assistindo, meu Pai, essa live. Que o Senhor venha abençoar cada um que ainda vai entrar no namoro. Que o Senhor venha abençoar aqueles que estão namorando, que o Senhor venha abençoar aqueles que estão noivando, ou aqueles que estão casando ou que irão casar, ou mesmo aqueles casados que já estão nesse momento aqui conosco, desfrutando desse tempo contigo. Que o Senhor venha recompensar a cada um dos participantes. Meu Pai, recompensa o Ismael, a Abraão, a pastora Bernadette, a mim, o nosso cinegrafista, meu Pai, que o Senhor recompense de uma forma extraordinária, Senhor, não que nós estejamos aqui atrás de bênção, meu Pai, porque o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus que conhece todas as coisas. Pai, que a nossa geração seja uma geração firmada em Ti, meu Pai. Que os Teus princípios, meu Pai, sejam impressos em cada coração. Que o Senhor venha imprimir a Tua lei, a Tua verdade no coração de cada jovem, de cada adolescente, de cada criança, meu Pai. Que nós possamos ser conduzidos, Senhor, pela Tua vontade. Que nós possamos ser conduzidos pelos Teus princípios. Que os nossos relacionamentos todos, meu Pai, sejam saudáveis, meu Pai, segundo a Tua vontade. Fica conosco, nos abençoe e nós nos despedimos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima live.